Bom, enfim, então para começar a falar de Exu Mirim, quando eu cheguei na casa, e aí dali um tempo o Jesus falou, olha, que a gente trabalha com a linha de Exu Mirim. Eu falei, tudo bem. Não sabia nem se eu tinha, né, porque eu não conhecia, então para mim que eu nem tinha. Não sabia como funcionava. E a primeira gira que teve de esquerda que chamou Exu Mirim, veio Exu Mirim. E era uma entidade muito diferente. Eu achei, assim, uma entidade, assim, eu falei, nossa, não era mais, assim, não pediu droga, não pediu nada, sabe? Até porque eu fiquei com aquela imagem, por isso que eu falei que é importante, né? Eu fiquei com aquela imagem lá atrás que a Exu Mirim vinha no terreiro pedir maconha, droga, cola, sei lá o quê. E aí eu falei assim, nossa, não tem nada a ver, mas eu falei, né? Não sabia, não conhecia, então procurei só observar, que é geralmente o que eu faço quando eu não conheço ou quando eu não entendo. Eu observo e procuro sentir o que está acontecendo, né? E vou pegando as informações. Mas é muito comum, gente. Até o material não deu tempo para passar antes, eu vou passar aqui para vocês depois. É muito comum que vocês escutem em vários terreiros, tá? Que o Exu Mirim vem, é uma entidade de criança de rua, de criança abandonada, tá? De pivete, malandro de rua, criminosinho, trombadinha, bandidinho, que vem no terreiro na esquerda, tá? Agora vocês pensem, imaginem vocês, alguns são pais, mães, que criança é essa que desencarnou e é amaldiçoada ou recebe um castigo, uma punição que vai virar, a criança já é uma criança de rua, vamos supor que tenha uma criança de rua, que cheire cola, que seja, né, viciado, etc, etc, ela desencarna e ela vai continuar fazendo isso dentro de um terreiro? Que criança é essa que desencarna e que não tem amparo, que não tem ajuda? Isso não existe, gente. Toda criança desencarna, ela recebe ajuda, seja ela em que condição social ela estiver. Então, esse mito, essa lenda, é um desrespeito ao ser humano, ao espírito que desencarna enquanto criança, né? Achar que o Exu Mirim bebe, fuma, e ele é uma criança que vivia na rua e fazia isso e continua fazendo isso dentro do terreiro. Imagina! É uma criança que é assim mesmo, deixa eles assim. Então, como eu disse para vocês antes da gente iniciar a gravação, então tem Exu Mirim que chegar pedindo para cheirar cola ou para usar algum tipo de droga, o que é isso? É uma falta de ética, gente, gigantesca, né? Isso é uma coisa inadmissível. E não é porque é no nosso terreiro, é em qualquer terreiro. Até porque isso é contra a lei. Imagina, né? Então isso não tem a menor lógica. Então, o que a gente observa dentro da literatura de Exu Mirim, até trouxe para vocês hoje. Esse eu tive que imprimir porque eu não consegui o livro, tá? É Exu Mirim, Mistério Revelado, Orixá Exu Mirim, tá? Do Rubem Saraceni. E ele não fala muito também, ele próprio reconhece no livro, que ele fala, vou revelar o que eu tive acesso de informação e o que é permitido falar de informação sobre Exu Mirim. E tem um livro muito cheio de lendas, é muito engraçado, na verdade, é muito legal, porque é cheio de lendas, de contos, assim, em que Exu Mirim, ele é muito sapeca, né? Muito, assim, divertido, intrometido, então ele tem esse perfil, a energia dele tem esse perfil, né? Só que existe, como eu disse para vocês, por isso que eu achei naquelas aulas anteriores importante falar sobre os estágios da evolução da criação. Lembra que eu coloquei lá das dimensões que saem do Criador, depois vai para a dimensão fatoral, para a dual, para a natural, até chegar na dimensão humana, que são estágios da evolução. Então, os erês, que são as crianças da direita, são encantados. A gente já falei alguma coisa sobre isso. Os Exus Mirins e as Pombagiras Mirins, que são mais desconhecidas ainda, mas elas existem, também são encantados. Ou seja, esses seres, eles não são espíritos humanos. Eles não encarnaram, eles não são crianças de rua, eles não são crianças abandonadas
que desencarnaram e estão aqui trabalhando. Não, eles são seres de outra dimensão, uma dimensão anterior à nossa, tá? Então, esses seres encantados vêm, né, para trabalhar. E por que que eles são infantis? Infantis em relação a nós humanos. Vou usar a mesma analogia para falar de Herê, para falar de Exumirim. Por quê? Porque eles são seres que estão em dimensões anteriores a nós. Então, eles nos olham, nós, espíritos humanos, como olha, um dia, quando eu evoluir, eu vou ser assim, eu vou ser igual humano. Então, eles nos veem como, olha, um pai, ou mãe, ou tio, por isso que chama às vezes de tio, né? Olha, quando eu crescer, eu vou ser assim. Então, eles nos veem por quê? Porque eles são espíritos ainda, ou uma fase da criação, perante o espírito humano, ainda infantil. Mas infantil não quer dizer que é uma criança, ou que pensa igual uma criança. Eles têm, gente, muito da pureza. Aí sim. Então, o estado evolutivo que eles estão é o estado de muita pureza. Pureza do quê? Pureza de sentimentos. Exumirim, Pombagiramirim e os Herês, eles são seres que não é da natureza, eles não conseguem pensar em contrariar as leis divinas. Essa é a diferença deles para nós. Nós temos livre-arbítrio, nós temos compreensão e poder de decisão para fazer isso, inclusive. Eles não têm. Entendem a diferença? Eles não podem escolher, é da natureza deles, eles não podem contrariar as leis de Deus. Olha a dimensão disso. Então, eles são mais infantis, eles são mais puros nesse sentido. E da compreensão dos sentimentos humanos, eles são infantis em relação a compreender esses sentimentos. Então, quando a gente fala nessa pureza, não é pureza angelical. Até porque se você vê a manifestação de Exumirim, eles vêm, eles querem fumar, eles querem beber, eles querem fazer arte, eles gritam, eles às vezes são arteiros, falam, né? Falam umas coisas assim meio desconfortável, né? Tem toda uma característica deles, por quê? Porque eles são espíritos puros, infantis, mas que trabalham à esquerda. Então, eles têm um outro perfil, eles têm uma outra carga energética. Assim como tem as crianças da direita, tem as crianças da esquerda, com o seu par, Exumirim e Pombagirimirim. Tá? E o que esses seres, né, que evoluíram nessa evolução paralela, o que eles fazem? Tá? Eles vêm, gente, eles trabalham e eles muitas vezes conseguem manipular, por ser desta outra dimensão, eles conseguem manipular a energia negativa de uma forma muito poderosa e muito eficiente. Por quê? Porque é da natureza deles. Só para vocês imaginarem e visualizarem. Vocês lembram do descarrego de pólvora que a gente fez algum tempo atrás? Que ficou todo mundo no círculo de pólvora. Vocês sentiram o cheiro que fica, que ele é insuportável. Você não consegue, depois que queima a pólvora, teve que fazer o quê? Todo mundo sair correndo. Porque é insuportável, é humanamente impossível você ficar ali respirando aquele cheiro. É tóxico, você não consegue. Tá? No trabalho que a gente fez, para mudar a casa, quando foi alugado o barracão ali, que a gente foi fazer, foi feito um trabalho de limpeza para instalar o terreiro ali, tá? E foi feita uma gira com todas as linhas para fazer toda a limpeza, todo o ritual de instalação. E uma das linhas que veio foi de Exumirim. E nessa gira foram feitos círculos de pólvora no ambiente, tá? E Exumirim veio para fazer a limpeza energética. Tacaram fogo, a pólvora queimou, aquilo encheu de fumaça, tá? E estava eu e mais 2 médiuns incorporadas, tá? Naquele lugar. E simplesmente, a única coisa que eu me recordo é que Exumirim fazia assim, ó. Que delícia esse cheiro de enxofre! E ele amava aquilo, mas amava de um jeito e respirava, brincava, não. Dali um tempo, quando eu desincorporei, eu quase morri.
A primeira coisa que eu saí foi correndo para a porta. Gente, abre essa porta, que eu não aguento, tô aguentando, tô morrendo, tenho asma. E eu fumo, né? Então eu falei, nossa, eu comecei a me afogar. E eles estavam amando aquilo, respirando aquilo, brincando, fogo. Eles conseguem o que... E aí, eu tô falando isso para vocês visualizarem, que era uma coisa visível e perceptível. Eu conseguia sentir o antes e o depois da incorporação. Ele foi embora, eu imediatamente não conseguia mais respirar ali naquele local. Agora, imaginem vocês que esses seres, eles vêm de uma dimensão com outra carga vibracional. Eles conseguem fazer certos trabalhos, manipular certas energias que nem os Exus conseguem. Então, é uma limpeza, de certa forma, específica e delicada para certas situações, que só eles conseguem. Tem lugares que só eles conseguem ingressar, entrar. Por quê? Porque eles conseguem entrar naquele ambiente com aquela densidade de energia. Ah, porque eles são muito maus? Não, gente, é da natureza deles. Imaginem esses seres que vivem nessa faixa vibracional e para eles aquela vibração não é nociva. Pensa no enxofre, aquilo para eles não é nocivo. Eles estão habituados, aquilo é da dimensão onde eles vivem. Então eles conseguem com muita eficiência, com muita propriedade fazer, atuar, tá? Em limpezas, em descarregos, em descargas energéticas, em anulação de magia negativa. Eles conseguem fazer isso com a maior naturalidade, porque é da natureza deles. E isso, gente, é fabuloso. É fabuloso. Vocês imaginem que Exumirim vem e eles... aquele jeitinho e tal. E aí uma outra coisa que eu comecei a observar também. Antes de saber que eles eram encantados, de começar a estudar essa parte, eu fiquei, assim, pensando em uma coisa, algumas coisas que eles falam me marcam, eu consigo lembrar. A gente fica ali naquela consciente, semiconsciente, então você não lembra tudo, obviamente, mas algumas coisas me marcam. E uma vez ele falou para uma consulente, não me lembro, ele sempre fico de olho fechado, não sei quem era, e ele falou assim, quando eu cheguei aqui nesse mundo, a coisa que eu mais gostei foi do trovão. E eu sentei embaixo do trovão e conversei com ele. E eu falei, aí sabe quando eu vim para esse mundo, então na dimensão deles não tem aquele trovão. E ele conseguiu se comunicar com a energia do trovão. Eu falei, muito interessante. Então eles dão pista. Nunca perguntei nada para eles também, tá? Por quê? Já vou falar por quê das características deles. Uma outra coisa também é a percepção dessas energias negativas que eles têm em relação ao médium, ao consulente, à casa. Ele chegou perto de uma mulher e falou, você fede um azedo, parecia queijo. E ele sentia aquele cheiro, ele falou, você tá fedida. Daquele jeito. E ensinou a mulher a fazer um negócio lá com não sei o quê, e ensinou a mulher, falou, depois que você fizer isso, que vai sair esse cheiro azedo seu, aí você não vai mais ter esse problema, porque ela tinha um determinado problema, tá? E realmente, a pessoa fez, e passado um tempo, como a pessoa era frequentadora da casa, aí eu fui perceber, a pessoa realmente nunca mais teve aquele problema. Então ele conseguiu identificar pelo cheiro energético que ela tinha, qual que era o problema, ensinou ela a fazer, ela fez, e ele conseguiu anular aquela energia que causava aquele problema na mulher. Então assim, é muito, muito bacana, só observe. Tá? As coisinhas que eles fazem, eles fazem as maiores picaretagens, assim, parece um negócio, ele vem e pede faca, um dia queria faca, eu quero uma faca, quero beber, me dá, é tudo meu, me dá aqui, vou fumar, enfia tudo aqueles montes de cigarro, se deixar ele faz um atropelo, literalmente, porque o que parece pra gente ser uma coisa que não tem significado, na verdade tem. E aí, gente, vou falar para vocês qual é a função de Exumirim. Porque Exumirim, como eu disse para vocês, acho que num momento desse vocês já conseguem entender que isso não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim, assim como Exu, assim como Pombagira.
Tudo tem a ver com qual a função que esses seres têm na criação. E a função de Exu Mirim é a função de regredir. Aí vocês vão falar, nossa, mas só pode ser ruim, né? Porque regredir não pode ser ruim, não pode ser bom. Mas na verdade é uma função necessária na criação. Vocês imaginem seres, espíritos, vamos pensar em espírito humano, que estão avançadíssimos intelectualmente. São seres extremamente inteligentes, são espíritos extremamente evoluídos intelectualmente. E às vezes até emocionalmente, mas moralmente, ou um ou outro, né? Eles se colocaram num patamar que aquela inteligência não está sendo usada para o bem. Aquela inteligência está sendo usada para contrariar as leis de Deus. Esse espírito precisa regredir. Por que ele precisa regredir? Ele precisa ser idiotizado. É uma das funções de Exu Mirim. Idiotizar, tornar idiota. Nossa, precisa, porque alguns espíritos que são extremamente espertalhões, inteligentes, que usam isso para o mal, que usam isso para espalhar muitas vezes, semeiam e promovem a maldade mesmo, atitudes muito ruins. Por quê? Porque são muito inteligentes. Uma coisa, gente, eu falo para vocês, uma coisa é você lidar com uma pessoa que é má, mas ela é burra, é idiota. É muito mais fácil lidar com uma pessoa ruim, idiota, do que lidar com uma pessoa ruim, inteligente. Extremamente difícil. Primeiro, porque a pessoa, quanto mais inteligente, e utiliza essa inteligência para o mal, isso é muito mais perigoso, tá? Perigoso para os seus semelhantes, perigoso para a atuação desse espírito na Terra, e esse espírito pode e deve, né, com a atuação, permissão de Deus, ser idiotizado, ele regredir na sua inteligência. Então, pode, o espírito, mas tudo que o espírito aprende, ele não esquece. Não. Dentro da nossa semente divina, todas as nossas informações estão gravadas. Mas essas informações, conhecimentos, inteligência, ela pode ser adormecida, anestesiada, para que esse espírito se torne, sim, um idiota, tá? Para que possa aqui passar por outros momentos, outras experiências, para que não use a sua inteligência para o mal. Isso é castigo? Não. Não existe castigo. Mas existe, sim, ação, reação e necessidade. É um espírito que necessita ser idiotizado para que ele possa se equilibrar. A inteligência, em alguns casos, atrapalha. Olha a profundidade disso. Falar para vocês, quando eu era kardecista, eu ia muita viagem, encontro, e em uma dessas vezes eu fui para Minas Gerais, quando o Chico Xavier ainda era vivo, então eu fui lá no centro dele, conheci, foi uma viagem muito bonita e tal, muito bacana, e uma das coisas que me marcou muito foi um hospital, que eu fui em... Como que é o nome da cidade que tem perto lá, Linda? Sacramento, não é Sacramento, esqueci. É o hospital que tem perto lá de Uberlândia, tá? Que tem o Hospital do Fogo Selvagem, é um hospital espírita que trata, é um dos poucos no Brasil que trata uma doença que chama fogo selvagem, e a senhora que cuidava do hospital, eram todos espíritas e tal, e tinha ela falou, esse daqui é Mussolini. Eu fiquei assim, olhando, ela falou, não, é o espírito reencarnado de Mussolini. E era, gente, um débil mental, só para vocês terem uma ideia. Ele era cego, tá? Um negro, gordo, assim, cego. Ele só andava encostando a mão nas paredes e ele só andava de fasto, só andava de ré. Ele não andava para frente nunca. E eu olhei aquilo, eu não sou muito assim de, é fulano, é Beltrano, né? Tem muita gente que gosta, é a encarnação do Beltrano, do fulano. Mas naquele caso,
eu fiquei pensando, se for, se não for, mas se for, faz muito sentido um espírito extremamente inteligente, como foi Mussolini, um líder, um chefe de Estado, que usou a inteligência dele para promover, auxiliar ali, ele foi um dos grandes atuantes em uma das maiores desgraças da humanidade. O que esse espírito, então, em tese, vamos supor que seja, tá? Em tese, esse espírito fez o quê? Ele regrediu, ele foi idiotizado. Ele regrediu mesmo, tá? Passando por essa experiência da carne de uma maneira idiota. Quando eu falo de idiota, eu estou usando até um termo que antigamente se usava pelos psiquiatras, que o idiota é aquele que tem idade mental inferior, aí 5, 7 anos. Tá? Então, a função de Exu Mirim é essa. Ele idiotiza, ele regride. Tá? Além de outras, tem várias atuações de Exu Mirim, a energia de Exu Mirim, né? Então, isso é importante, mesmo sendo um pouco chocante, você fala, nossa, então eu tenho medo desse Exu Mirim. Não, gente, não é para ter medo de Exu Mirim. Exu Mirim vem e atua na nossa vida, né? Regredindo o que precisa ser regredido. Eu falei só da inteligência, mas ele pode regredir tudo, tá? Ele pode regredir a fé quando ela estiver em excesso, entende? Pode regredir o amor quando ele estiver em excesso, o conhecimento, a geração, todos os outros fatores. Ele faz voltar quando isso estiver em desequilíbrio, entendem? Então é muito natural, faz parte de toda a teia de construção divina, de atuação dos orixás nesse mundo, nas nossas vidas e no nosso terreiro. Tá? E eles trabalham com essa forma, né, que parece ser infantil, parece ser sem sentido muitas vezes, mas na verdade tem todo sentido. Né? A realidade deles negativa, né, de onde eles vêm, faz com que eles consigam trabalhar, interagir nessa esquerda em níveis mais inatingíveis do que é para Exu. Então, assim, tanto que eles respeitam. Mas é quem que cuida deles daqui? Porque eles são terríveis. Dentro da casa, agora vamos falar, eu estou falando da energia, mas agora vamos falar da entidade dentro da casa, é preciso ter controle sobre eles, porque senão, literalmente, eles botam fogo, tá? Sim, eles são terríveis. Arteiro, qual que é o ponto de Exu Mirim? Não é? Ele tacou fogo no paiol só por brincadeira? É mais ou menos nesse sentido, tá? Então, dentro do terreiro, eles são comandados, eles são, vamos dizer assim, direcionados por Exu e por Pombagira. Tá? E muito, eu vou falar porque vai estar aqui no nosso material, tá? Vai muito do comportamento do dirigente, tá? Quando incorpora Exu Mirim, de não se deixar levar por essas... Se tiver uma imagem ruim de Exu Mirim, que cheira colo, que é trombadinha, que fala besteira, que fala muito palavrão, que fala aquelas coisas, né? Então, observe. Então, sempre quando o Gisel incorporou Exu Mirim, ele faz aquelas traquinagens, aquelas risadinhas, aquelas coisas desse, mas não extrapola. Então, tem uma certa... Entendem? O mínimo ali, vamos dizer, você não pode limitar a atuação, né? A entidade vai agir livremente, mas você não pode se revelar. Como assim se revelar? Lembra que eu falei para vocês que Exu e Pombagira, eles eram dualistas e eles eram especulares, ou seja, refletiam o íntimo do médium? Isso é da natureza deles. Tá? Então, eles refletem. Exu Mirim é a mesma coisa. Então, você tem um médium muito reprimido com certas coisas, quando incorpora Exu Mirim, meu amigo, pode esquecer que ele vai querer extravasar mesmo. E nem sempre é animismo, tá? Não estou falando de médium que está fingindo, ou que médium que está fazendo... Eu estou falando do íntimo do médium que extrapola ali com aquela entidade. Tá? Então, segura as calças. É uma das poucas entidades que até fala assim, Nossa Senhora, vem Exu Mirim, Jesus amado, segura as calças, ai que medo. Porque eles são quase sem controle. O negócio é assim, eles vão, eles fazem. Já me machucou, tá? Uma vez que eu falei que ia levar bala de pimenta e não levei a bala de pimenta, do jeito que ele chegou, ele ralou meus 2 joelhos no chão, na incorporação. Então, chegou, ralou, fiquei com um raladão enorme nos joelhos. Aí eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, a bala de pimenta. Eu nunca mais esqueci.
Então, assim, não é vingança, mas sabe assim, aquelas traquinagens, aquelas artes, é da natureza deles também. Eu coloquei aqui para vocês, das características da incorporação, eles são irônicos, brincalhão, teimoso, às vezes são briguento, arruaceiro, respondão, às vezes é mal educado, tá? Mal educado não quer dizer que sai falando palavrão horroroso, ofendendo as pessoas, mas é mal educado, né? Então, você tem que, quando fala, você tem que doutrinar, não é doutrinar o Exumirim, é se doutrinar para tomar cuidado, porque senão, quando incorporar, realmente as coisas podem sair do controle, tá? Por isso que a questão de doutrinar é doutrinar sempre o médium. O espírito não vai ser doutrinado. E o espírito de outra dimensão, que não é nem humano, gente, vamos chegar à conclusão, esse espírito não precisa ser doutrinado. Quem precisa ser doutrinado é o médium, né? Então, em várias situações, né? Eu já vi, já passei comigo também, até hoje, dependendo de onde for. Teve uma vez, a gente fez um trabalho no cemitério que eu amei, foi uma das coisas mais lindas, um dos trabalhos mais lindos, para mim foi tocante, eu amei, tá? Só que qual que é o problema? Quando eu estava lá dentro do cemitério, meia-noite, sozinha, naquele escuro, não tinha uma luz acesa, tá? Eu falei, foi incorporando, vou vendo as entidades, Exu, veio Pombagira, veio Preto Velho, veio Baluaê. Quando falou que ia vir Exumirim, aí falou, qual que é o medo? Eu não tenho medo de nada daquilo, mas eu tinha medo de receber Exumirim, que eu falei, gente, esse Exumirim vai cavar aqui, vai cavar dentro desses túmulos. Eu estava vendo as coisas, as artes dele acontecer, fato, eu falei, ai meu Deus do céu, mas daí foi controladinho, correu por tudo, fez as coisinhas dele, tal, voltou, não me encheu de terra, já estava muito bom, mas assim, é o jeito deles, eles têm essa irreverência, né, aquela coisa de uma realidade infantilizada. E aí, gente, eu trouxe para vocês um trecho, aí é um trecho do livro, tá, que fala das funções, tem até enumerado, é bem bacana, esse vale a pena, depois se vocês quiserem ver o livro, ele fala, vai pontuando, ponto a ponto, né, da importância e das características de Exumirim. Então, é muito bacana, depois se vocês quiserem ler, eu vou passar daí no material, tá? Então, o que ele fala? Ele fala que esse arquétipo de menino mal educado são arquétipos que, na verdade, ele está ligado ao médium e não à entidade em si. Né? Por isso, justamente pelo medo dos terreiros de incorporar Exumirim e de não conseguir controlar, é que a entidade, essas entidades, esses seres foram sendo afastados cada vez mais dos trabalhos mediúnicos. Então, é muito comum muitos terreiros não terem Exumirim. É comum. Na verdade, a primeira vez que eu vi manifestação foi lá nesse terreiro, mas não tinha gira de Exumirim. Era uma gira de esquerda, que apareceu lá o Exumirim, né? O médium incorporou, tinha incorporado Exu, desincorporou, e apareceu aquela entidade lá, que até então, para mim, era desconhecido. Por quê? Justamente por causa da dificuldade, às vezes, de se levar na chincha ali durante os trabalhos. Por causa desse arquétipo de briguento, de mal educado, de falar palavrão, de ofender as pessoas, né? Então, fala tudo. Que Exumirim, quando vem, ele envergonha o médium, faz o médium passar vergonha, né? Faz o médium fazer isso, fazer aquilo. Até eu comigo, esse fato que aconteceu. Então, Exumirim, eu tenho medo que ele pode vir e pode me machucar. Com certeza não, né, gente? Isso foi coisa minha. Em que momento ou como, né? Mas de alguma forma fui eu que causei isso. Eu quis me punir, talvez, por ter esquecido a bala. Entende? Que não precisa. Eu estou falando isso porque eu tô junto com vocês no barco. No barco que eu digo é que é um orixá, é uma vibração extremamente complexa e sem literatura, tem pouquíssima coisa. Ou seja, é um mistério fechado, muito fechado. Tá? Então, o que o Rubens Saraceni ele traz como características? Primeiro, não são espíritos humanos, eles são encantados, provenientes da sétima dimensão à esquerda. Então, quando fala de sétima dimensão à esquerda, Exu está logo na primeira, logo do nosso lado. Então, o Exu está muito mais perto, está próximo da gente, porque ele é o primeiro à esquerda. Exu Mirim está lá na sétima dimensão à nossa esquerda.
Então, é muito distante, pensa que é muito distante. Até por isso, gente, que às vezes, quando eles perguntam, a pessoa fica muito perguntando, isso é muito comum, ou consulente, ou às vezes até os próprios médios, alguém está incorporado e fica perguntando, onde que você mora? Como que é seu nome? Como que é seu nome? E não sei o quê, fica fazendo pergunta. E assim, imaginem vocês, é tão distante, mas tão distante da nossa realidade, que assim, eu, sinceramente, eu também não ia ter paciência para ficar explicando. Eu sou o Manezinho, eu morava na rua e pronto, acabou. Chega. Eu vim dali, ó. Eu era o João e o Joãozinho, e eu sou Caveirinha, e eu sou não sei quem, ou às vezes nem fala, mente, tá? Porque, assim, é uma curiosidade, para que você vai perguntar um negócio que você não vai entender? Provavelmente você não vai entender, né? Então, daí, a curiosidade sem sentido e sem necessidade, normalmente, eles, como têm essa característica mais irreverente, eles vão te mentir. Com certeza vão mentir. Tá? Se eles não tiverem com paciência, eles não vão falar nada, vão mentir, vão te enganar, e ainda vão ficar rindo da sua cara. Tá? Eu nunca mais esqueço uma outra vez também. E aí, isso eu não esqueci. Eu ouvi e não esqueci. Ou seja, era uma coisa para mim guardar. E aí, eu estava incorporado com o Chumirim, e ele falou não sei o que ele falou, que não sei o que Exu, que não sei o que, eu não sou Exu, que não sei o que, e o Josué estava cuidando, o Josué não estava incorporado. O Josué olhou assim, que falou que falou assim, que ele falou assim, está desaparecendo Exu, alguma coisa, não sei o que ele falou relacionado a Exu, e ele falou assim, e o Exu Mirim virou para o Josué e falou assim, eu não sou Exu não, eu não tenho rabo, eu não tenho chifre. E o Josué falou assim, não, tá louco? Quem disse que Exu? Ele falou assim, mas Exu não tem rabo, Exu não tem chifre. Gente, esse Exu Mirim deu uma gargalhada na cara do Josué de um jeito que ele olhou, ele falou assim, coitado de você, tipo, você não sabe de nada. Tem sim. Ou seja, e aí eu até se pensando, existem Exus que têm rabo e têm chifre? Lógico que tem. Eles assumem N formas, tem muitas formas. Tem Exu que é todo bonito, a forma, quem é evidente, né, que consegue ver, muito, né, tudo formoso, assim, todo bonitão, alinhado, de terno. E tem Exu que é monstruoso, tá? Tem Exu que é feio. O Exu que eu trabalho mesmo, ele já disse para mim, ó, minha aparência é horrível, eu sou uma caveira podre. Sabe aquelas caveiras putrefadas? Então, assim, não é bonito. Então porque tem chifre? Não, tem chifre, tem rabo. Já esqueci. Essa parte do diabo, acho que nós já superamos, né, gente? Pelo amor de Deus. Já faz umas 3 aulas que a gente está falando da esquerda e já viu que se fosse assim, coitado, os touros e as vacas estavam todos endiabrados, né? Então, ter chifre não tem nada a ver. Mas, assim, eles são inquietos, curiosos, tá? E eles refletem, né, como eu disse, o processo deles, eles refletem o inconsciente dos médios, assim como Exu, Pombagira, né? São os nossos refletores naturais, gostam de beber bebidas agradáveis ao paladar dos médios, alcoólica ou não, tá? É muito comum, até agora, aqui no terreiro é muito comum dar aquela bebida azul, né? Aquele curaçao, né? Que é aquela bebida que ela tem um gostinho mais... É alcoólico, mas é bem fraquinho, né? Que tem aquele gostinho. Ou então, se colocar alguma coisa azeda dentro de uma bebida alcoólica, eles também bebem. Na verdade, a impressão que eu tenho é que eles bebem qualquer coisa. Assim, não são tão exigentes. Gostam de frutas mas estou falando isso para fazer até para a questão de oferenda, tá? Fruta ácida, doce duro, rapadura, pé de moleque, quebra-queixo, tá? Bala ardida, que é o que a gente usa, aquela bala de hortelã, né, que é bem ardidinha. Hoje eu vou desligar seu microfone, tá? Aqui. Aquela balinha ardida. Ele já me pediu muitas vezes bala de pimenta, então aí eu fui para comprar, não tem para comprar, nunca achei bala de pimenta para comprar. A gente acabou aprendendo a fazer, tá? Aí o Gustavo faz a bala, ele sabe o ponto certinho, lasca a pimenta na bala lá, porque ele gosta de coisa ardida mesmo. Então, e eles, se bem doutrinados, dentro do terreiro, eles fazem como eu expliquei lá no comecinho,
trabalhos maravilhosos, excelentes, de limpeza, de descarrego e de aprendizado também para os médiuns. E uma outra característica, eles normalmente não gostam de ser invocados e oferendados em trabalho de demanda e de magia negativa, porque, como eu disse para vocês, eles não escolhem, eles não podem escolher contrariar as leis de Deus. Então, não adianta se invocar, chamar Exu Mirim para uma magia negativa. Provavelmente você vai se lascar, tá? Com a palavra que eles usam mesmo, você vai se lascar, porque isso não é da natureza deles, não é nenhuma questão de opção, tá? Exu Mirim, eles têm já, até trago aqui, de Exu Mirim que tenta, né, de médium que tenta usar Exu Mirim para fazer maldade, para fazer coisa ruim, e o Exu Mirim se afasta do médium. Se enfraquecem a vibração, se enfraquece até que eles se afastam. Aí se pergunta, mas todo mundo tem Exu Mirim? Sim, gente, assim como Exu, assim como Pombagira, todos têm Exu Mirim, que atua à nossa esquerda também. Ah, mas eu não recebo. Gente, tirem isso da cabeça. Receber, atuar dentro de um trabalho é uma coisa que pode ou não acontecer. Agora, ter aquele guardiãozinho, ter aquele ser tão especial do seu lado, aquilo todo mundo tem. Todo mundo tem encantados Exu Mirim junto com vocês. Às vezes eles se manifestam nos trabalhos, às vezes não. Porque se fosse assim, então quem não é médium de terreiro, então não tem a vibração divina? Não tem esse aspecto da vibração de Deus na sua vida? Deus escolhe só os umbandistas agora? Nós viramos escolhidos? Né? Claro que não. Então todo mundo tem. Todas as pessoas têm. Só que eles vão atuar aí conforme a necessidade, conforme até como eu disse para vocês, a sintonia energética do médium com essa entidade. Tá? E tem uma outra curiosidade também, é que eles, eu até me perdi aqui da aparência deles, mas eles têm uma aparência, no livro fala, eles têm uma aparência que é muito variada, eles são pequenininhos e troncudinhos, sabe assim, atarracadinhos, assim como se fossem uns mais anãozinho. Essa é a aparência deles natural, mas quando eles vão se aproximando mais dos humanos, eles vão assumindo feições cada vez mais humanas. Eles são loiro, negro, mulato, de cabelo enrolado, cabelo ruivo, liso, né? E no livro eles falam, né? Tem alguns médios videntes que trabalhavam com Rubi Saraceni e descrevem eles parecido, muito parecido com os hobbits do filme do Senhor dos Anéis, lembra? Com as orelhinhas pontudas, pezão grande, tarracadinho, assim. Então, são seres com essa aparência, mas que podem ter pele vermelha, podem ter chifrinho, podem ter, né, que você vê muita imagem de Exu Mirim, com chifrinho, né, ou de criancinha com tridente, né, mas isso são imagens e eles vão assumindo, eles vão mudando sim, tá? Mas eles não têm uma aparência fixa, tá? E onde se oferenda eles? Pode se oferendar quando necessário, tá? Porque na verdade eles não são, eles não gostam de ficar recebendo oferenda, eles não trabalham por isso. É diferente de Exu, olha a diferença. Exu e Pombagira, você faz oferenda para homenagear, por gratidão, ou por um trabalho que você precisa, você dá aqueles elementos para eles trabalharem. Exu Mirim, ele já tem ali a sua forma vibracional diferente, então ele não precisa ficar recebendo oferenda, você não precisa ficar reverenciando ou saudando Exu Mirim dessa forma, tá? Ele tem uma necessidade menor justamente por não ser humano e ter ao seu dispor, na sua dimensão, as energias que ele precisa para trabalhar, tá? Então é muito bacana isso. Eu lembro, eu falei daquele exemplo da pólvora lá, do cheiro de enxofre para vocês, porque aquilo para mim foi muito... Quando eu li, eu relacionei e eu comecei a entender. Eu falei, nossa, aí eu entendi o que é uma coisa que é nociva, uma energia tão densa, tão às vezes negativa, que você não consegue lidar, mas eles respira, ai, que gostoso, me dá aqui, isso eu gosto, eu quero, tá. Então eles têm essa diferença vibracional, tá? Então é por isso que a atuação deles é tão importante e deve ser respeitada
e deve ser até com as suas características de reverência. Aí, no livro, gente, não vou ler muita coisa, até pensei em ler alguns trechos de algumas lendas, que é muito legal, na verdade, as lendas que ele fala aqui no livro, mas eu queria colocar para vocês alguns fatores. Eu não vou ler porque é cansativo, acho ruim ficar lendo, tá? Mas ele fala aqui dos fatores, ou seja, quais as vibrações que Exu Mirim emana e que atua, tá? E todas elas têm uma necessidade e a sua função. Então, ele fala da regredir, ocultar, tá? Esconder. E aí vocês vão pensando onde tudo isso pode ser utilizado com muita eficiência para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Que às vezes você precisa esconder, às vezes você precisa ocultar, às vezes retroceder. Outro fator, esburacador. Eu acho tão bonitinho, porque fala assim, que eles conseguem, é uma coisa simbólica, tá? Mas para a gente conseguir visualizar. Com esse poder, esse fator esburacador de Exu Mirim, eles conseguem fazer buraco nas dimensões dos outros orixás para atuar onde eles precisam, pegar quem eles precisam, com buracos. Eles falam assim, faço buraco na dimensão dos outros orixás. Então, as lendas contam isso, mas são símbolos, tá? Fator complicador. Eu falei, complicador? E aí tem uma das lendas também que fala que é a controvérsia e a complicação. Por que isso é importante? Aí na própria lenda conta, né? O desfecho da lenda fala que sem controvérsia não se chega a uma solução. Se você não tiver controvérsia, se você não tiver contradição, isso não chega numa conclusão. Então, o fator de controvertido, de ser controvertido, sempre ter uma antitese para alguma coisa para conseguir se chegar numa solução. Isso é da natureza de Exu Mirim. Fator embirrador, de fazer birra mesmo, tá? Encolhedor, apavorador, avessador, de virar do avesso, atrasador, envelhecedor, retrocedor, recolhedor, dementador, que nebuliza, tá? Vou mostrar minha foto tudo. Idiotizador, né? Rebaixador, podador, empacador, sabe, de burro empacado mesmo, de fazer pirraça, né? Então, isso tudo são fatores do orixá Exu Mirim, da energia dele. E isso, gente, aí leiam, por favor, as lendas para vocês entenderem o quanto isso é necessário na criação. Aí ele cita do espertalhão. Por que o espertalhão é o campo, vamos dizer assim, é o preferido de Exu Mirim? Que o espertalhão, quem que é o espertalhão? Na nossa cultura, a gente sabe como espertalhão. É o cara inteligente, é o cara esperto, que utiliza da sua inteligência com muita maestria para enganar, para mentir, para passar os outros para trás. Esse que é o espertalhão. Então, esse espertalhão, quem combate ele é Exu Mirim. E quando eu falo espertalhão, não precisa ser uma pessoa especificamente, pode ser até uma situação, pode ser até uma religião, pode ser uma comunidade que precisa da atuação. Pense isso, né? Onde tem espertalhões, né? Em suas grandes manifestações. Então, Exu Mirim vem para regredir, para embirrar, falar, não vou. Por quê? Porque eu não quero. Porque às vezes as pessoas precisam de um corte, olha lá, o podador, precisam de um corte, precisam de um limite, que esse limite às vezes só vem na birra, só vem na pirraça, só vem com o buraco. É a atuação de Exu Mirim. Então, quando a gente vê aquele jeitinho deles, aquilo tudo tem um sentido. Para nós, com a nossa compreensão humana, às vezes a gente não consegue perceber, mas com certeza, mais do que a gente está falando aqui hoje, mais do que o Rubens Saraceni falou e mais do que a gente vai achar em toda a literatura. É uma coisa realmente ainda muito distante da nossa compreensão. Tá? Mas é muito, muito legal. E ele fala, né, dos espertalhão, ele cita até numa conversa dos orixás, como ele consegue, sabe, fazer com os orixás a maior
confusão, maior bagunça, ele vai complicando tudo, até que os orixás se enchem o saco dele, assim, dá um chega junto nele, ele, ei, tá vendo, eu vim aí, não sei o que. Então, e a risadinha dele, ele fala até que a risadinha é utilizada para irritar, tanto que um dos fatores dele é o fator irritador. Para que ele faz isso? Ele vai irritando, irrita, e geralmente, aí é uma outra coisa também que fala no livro, ele fala, a risadinha de Exu-Mirim é para irritar. Para irritar quem? Quem precisa. Quem se irrita com a risada dele é justamente quem ele quer atingir. Os outros não se irritam. Então, se você tem medo ou se irrita com a risadinha de Exu-Mirim num trabalho, provavelmente é para você que ele está rindo. A risada é para irritar. Você já percebeu que, às vezes, só irritando muito uma pessoa, você consegue fazer com que ela ecloda aquilo que ela consegue esconder, ou que ela está escondendo, ou aquilo que precisa ser revelado? Então, até o fator, ou a função de irritar, é uma função necessária na criação. Isso é necessário. A gente vê, pensa em exemplos mais variados, assim, mas você vai irritando a pessoa, até a pessoa fala, ai, até que ela se mostra. Ah, ela saiu do controle? Não. A pessoa se mostra, você mostra o que você tem. Senão você não perde o controle. Né? Aquilo você vai... Então, e às vezes isso é ruim? Não, é ruim, é necessário. Necessário até para a própria pessoa que saiu do controle. Que ela precisa conhecer. Lembra que eu falei, a gente só conhece as próprias sombras, e conhecer as próprias sombras já é muito. E se você não tiver teste, se você não for testado, às vezes ao extremo, com irritação de Exu-Mirim ali, você não consegue saber qual que é o seu limite. Então, isso é muito importante na atuação dos trabalhos, na atuação da vida dos médios, tá? Da casa como um todo, tá? Eu deixo agora aberto para vocês para pergunta, já passou aí quase chegando 1 hora. Tá? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, tem alguma observação, tem alguma, às vezes, tiveram mais experiência com o Exu-Mirim, porque eu falar, a única, assim, tive essa, e depois na nossa tenda, né, na nossa casa, que recebe aí regularmente todo o trabalho de isqueiro, quase todos têm trabalho de Exu-Mirim, e eu fui aprendendo a observar e conhecer, e espero que vocês façam o mesmo. É que a gente não está tendo muito, as giras estão sendo mais rápidas em razão da pandemia, né? Então, a gente talvez não tenha esse tempo, até para, eu falo que é um tempo importante, parece um tempo avulso, desnecessário nos trabalhos, mas é um tempo muito bem aproveitado de você observar a conversa, a atuação das entidades. Não é para regular o outro não, tá, gente? Mas observem a atuação, porque você consegue se conectar e compreender melhor. Alguns episódios assim ajudam a gente a compreender, sentir melhor, tá? Então eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, tem alguma colocação, tem alguma coisa para falar. Não, tem um povo que não quer nem aparecer, ó. Tá ali, tá todo mundo de... Então, um abração a todos. Boa noite, fiquem com Deus. Oxalá proteja a todos. Que Exu-Mirim guarde a esquerda de vocês.